para os irmãos. Agora ficou estreito de pregar, Jesus, me ajuda. Podeis assentar, meus irmãos. Eu gostaria hoje de pregar ou ministrar aos irmãos subordinado a um tema. Vou ficar quietinha para você tirar foto, porque você só tira foto minhas com a cara feia. Vem cá, pode tirar de novo. É impressionante, só sai fazendo careta. Calma. Vai. Irmão, eles tiram foto de mim pregando, só sai foto fazendo careta. Não tem como. Abram, por gentileza, a epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 1. O Guilherme me pediu um tema para a mensagem e eu pensei que tema poderia dar. Eu coloquei a necessidade de andar em Cristo e os perigos da filosofia humana. A filosofia, irmãos, eu não tenho nada contra filosofia, só para deixar bem claro. Até passei na Faculdade Federal para Filosofia, porque era uma das matérias que eu gostaria, um dos cursos de graduação que eu gostaria de fazer. Só que, assim como na época de Paulo, hoje também, a filosofia tem entrado com muita força dentro da teologia. E se uma coisa que não vai caber dentro é a teologia dentro da filosofia. A filosofia até cabe dentro da teologia, sem problema nenhum. Agora, você querer moldar a teologia dentro da filosofia, aí não vai dar certo. E era esse problema que Paulo estava tendo quando ele escreveu essa carta aos nossos irmãos da igreja de Colossos. Colossenses 2, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo até o verso 9. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos engane cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, essa é a sua palavra. Senhor, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada, Senhor, aguda de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, que esta palavra possa, Senhor, penetrar os teus filhos, e, Senhor, que o mesmo milagre que ocorreu no caminho de Emaús, Senhor, onde os olhos se abriram para entender as Escrituras, que o Senhor possa, Senhor, conceder-nos isso hoje, que os nossos olhos possam se abrir, para que possamos compreender as Escrituras, porque queremos, Senhor, nos firmar na verdade que é a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a carta de Colossenses, foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma. Paulo, depois
depois do naufrágio que ele sofre na ilha de Malta, ele fica preso por 2 anos em Roma. E é preso em Roma que ele vai escrever essa carta. Daí, só por essa introdução, nós já podemos aprender com Paulo. Porque Paulo estava preso, mas a palavra de Deus estava livre. Paulo estava detido, mas a palavra de Deus poderia alcançar outras pessoas. E eu não sei o que muitas das vezes aprisiona você ou a mim, mas a palavra do Senhor está livre. Não interessa qual cadeia você está preso agora, seja por depressão, seja por ansiedade, seja por problema financeiro, não interessa o que está te prendendo. A palavra de Deus é livre e é sua obrigação falar dela e proclamar Jesus. Paulo, uma coisa interessante, Paulo nunca foi a Colossos. Ele não fundou a igreja de Colossenses. Ela foi fundada de acordo com a história, após a viagem missionária de Paulo a Éfeso. De acordo com a história e com a Bíblia, foi Epáfras que pregou para os colossenses. E Epáfras, ele era um discípulo de Paulo. Outra coisa que a gente pode aprender, você pode nunca chegar a algum determinado lugar, mas você pode fazer discípulos para que aquelas pessoas levem a palavra do Senhor da mesma forma que você aprendeu. Você pode formar outras pessoas para que levem também a palavra do Senhor. Epáfras foi um discípulo de Paulo, aprendeu com Paulo, estudou com Paulo e foi para Colossenses e fundou a igreja de Colossenses. Muitas das vezes você não vai sair daqui da cancela preta, mas o discípulo que você formou aqui pode atravessar o Brasil, pode cruzar o mundo, pode chegar em outro continente. Daí a importância de se fazer discípulos, de pregar a palavra e de ensinar a verdade. Amém, meus irmãos? Deixa eu beber água, que eu bebo muita água. Paulo, pela pregação de Paulo para Epáfras foi até a cidade de Colossos e funda aquela igreja. E ele funda mais ou menos em 3 cidades, ele começa o ministério dele, em Colossos, em Herápolis e em Laodiceia. Essas eram 3 cidades próximas que receberam essa carta do apóstolo Paulo. Paulo nunca pisou lá. Mas a pregação do evangelho que alcançou Epáfras, alcançou aquelas outras 3 cidades. Isso nos mostra, irmãos, que aonde nós formos, onde nós pregarmos e quem nós alcançarmos, pode ir muito mais longe do que a gente pode imaginar. Por isso a importância de pregar o evangelho. Aí você fala, mas irmã Ingrid, eu tenho vergonha, eu fico nervosa, eu não gosto de microfone. Querido, você pode pregar na fila do mercado, na fila do pão, no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver. Você pode pregar o evangelho. Eu costumo dizer, você pode pregar o evangelho sem abrir a boca, só pela tua postura e pelo teu comportamento. E Paulo vive essa experiência de um discípulo dele abrir uma outra igreja. Mas o que acontece nesse interim para que Paulo tenha que escrever essa carta e dar essas instruções àquela igreja para ter cuidado com as filosofias humanas e para que eles andassem em Cristo, assim como eles receberam a Cristo? O que acontece em Colossos ficou conhecido como a heresia de Colossos. Quem diz isso não sou eu, é o reverendo Augusto Nicodemos. Ele faz uma explanação muito boa sobre a heresia de Colossos, porque Colossos, eles misturaram o gnosticismo, o judaísmo e a filosofia. E eles formaram uma heresia tão grande que Paulo teve que escrever a essas igrejas para que aquilo não destruísse a igreja de Cristo. Como vocês sabem, foi dado aqui várias vezes na EBD sobre gnosticismo, sobre gnoses, que quer dizer o conhecimento. E esse conhecimento neoplatônico de dualismo, ou seja, Platão é que tinha essa filosofia dualista, em que o homem é matéria e a parte imaterial, que uma parte é espiritual e que a outra parte é carnal.
O Douglas bem deu essa aula no domingo passado, né? Domingo retrasado, sobre isso, falando, né, de como eles viam o bem e o mal, que a matéria é ruim, mas a parte imaterial é boa, que essa carne é ruim. Se a carne é má, então Cristo não encarnou, Cristo não veio em carne. E aí você acha isso um absurdo, mas por muitos anos, nós, quem tem mais de 30 anos no Evangelho é que sabe. Eu ouvi muito isso nos púlpitos, irmãos, em que vários pregadores diziam: essa carne aqui, irmão, essa carne não presta para nada não, essa carne é ruim. Isso são resquícios, irmãos, de gnosticismo do passado, que alcançou até o último, recentemente agora na igreja, que se pregava isso. Até quem tem mais de 30 anos lembra, né, Élica? Lembra. Os pastores sempre falavam isso: essa carne não presta, essa carne não presta. E isso é resquício desse gnosticismo em que pregava que a parte material é má e a parte espiritual é boa, que o corpo, ele aprisiona a alma. Então você teria que liberar a alma. Como? Pecando. Porque a carne é má. E ela precisava libertar o espírito, porque assim você alcançaria o conhecimento. Olha como é que a coisa ela é bem elaborada. Sócrates, ele tinha uma mãe parteira. A mãe dele era parteira. E ele se posicionava, ele dizia: assim como a parteira ajuda a trazer a criança ao mundo, assim o filósofo ajuda ao homem trazer o conhecimento, porque o conhecimento já está dentro do homem, porque ele tem que libertar o espírito. Sócrates já dizia isso. E esse gnosticismo, ele vem desse resquício de Sócrates. Ora, o conhecimento não está dentro do homem. A Bíblia manda a gente buscar o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. O conhecimento não está dentro da gente. O conhecimento tem que ser buscado, estudado, e principalmente na palavra do Senhor. Meus irmãos, sobre filosofia, o que abriu muito os meus olhos foi quando meu filho, ele está me vendo em casa, beijo, Samuel. Quando meu filho começou a estudar filosofia no 2º ano do 2º grau, que ele chegou em casa cheio, né? Tipo, tô sabendo tudo. E ele começou a discutir comigo sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. E eu tinha estudado isso muito pouco na faculdade, no 1º, 2º semestre de Direito. Eles dão uma pincelada bem rapidinha. E quando eu vi que eu era bem leiga no assunto, eu falei: me dá teu livro que eu vou estudar. Me dá isso aqui. E eu tive que estudar a filosofia para combater aquela filosofia que ele estava aprendendo em casa, baseado na Bíblia e nas cartas do apóstolo Paulo. E aí a gente começou o embate lá em casa. E, irmãos, o menino estuda de verdade. E lá em casa o bicho pega. Porque ele tem uma visão, eu tenho outra, o pai tem outra, a irmã tem outra, né? Que de vez em quando vem um, joga uma intriga e sai correndo. E o debate lá é forte. E eu tive, irmãos, que estudar e estudar muito, para poder ter esse embate com o meu filho dentro de casa, para poder provar a ele que o que a Bíblia fala é o que está certo, não a filosofia. E eu falei: meu Deus, porque o muçulmano, meus irmãos, ele nasce muçulmano, ele morre muçulmano, ele vai para a faculdade e filosofia nenhuma muda o que ele aprendeu no Alcorão. E o que nós estamos fazendo, que os nossos jovens nascem na igreja, crescem na igreja, quando vão para a faculdade, não tem nada disso, larga Jesus, acha que o que o professor de filosofia está falando é que é legal, que o sociólogo da faculdade é que está certo. Nós estamos pecando a esse respeito, porque nós temos que preparar os nossos filhos, porque eles vão encarar lá fora, porque lá fora não é como aqui na igreja não. Aqui na igreja a gente leva para a salinha, a tia explica, vai crescendo, e quando ele chega lá fora, ele vê que a escola não é a igreja. Meus irmãos, tem muito filho de crente, de missionária e de pastor, que quando chega na faculdade desvia totalmente. Sabe por quê? Não está firmado na palavra. Precisamos fortalecer os nossos jovens na palavra.
Eu encarei uma briga feia, meus irmãos. Foi na palavra e no joelho. E para a glória de Deus, a teologia venceu a filosofia lá em casa. Vai ganhar não, em nome de Jesus. Vamos voltar aqui. E além desse conhecimento neoplatonista, né, socratiano que eles tinham, que eles queriam entrar com ele na igreja, tinha também os judaizantes, que diziam, olha, você tem que cumprir a lei de Moisés. Porque se você não cumpre a lei de Moisés, também você não alcança a salvação. Você não alcança o conhecimento. E além disso também, eles tinham, né, o pleroma. O que é o pleroma? De acordo com Augusto Nicodemos, pleroma era o espaço que existia entre Deus, entre o homem, Deus e Jesus. Que para você alcançar a Deus, você tinha que preencher todo o espaço do pleroma, ou seja, o céu, o cosmos, a galáxia, os universos, o céu de anjos, ou seja, para alcançar Deus, você tinha que adorar o cosmos, você tinha que adorar os anjos, você tinha que adorar a Jesus para chegar até Deus. E essa heresia tomou conta da igreja de Colossos, né? O problema lá era grande, porque você tem que libertar a alma ou o espírito, você tem que cumprir a lei de Moisés, você tem que adorar os anjos, e você tem que entender que a carne, que é a matéria, ela é má, e logo Cristo não veio em carne, e logo Cristo não ressuscitou, e que Cristo era um espírito evoluído. Isso foi a heresia que chegou lá. E não é o que a Bíblia diz. E Paulo começa a ter que explicar para essas pessoas aonde eles estão errando e como é que eles estão deixando essa heresia entrar. O verso 2 de Colossenses diz assim: para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo. Paulo começa a explicar, olha, vocês são muito místicos, vocês estão querendo adorar muitas coisas, sendo que o mistério de Deus é Cristo, e ele já foi revelado, o mistério que esteve oculto. Os gnósticos, eles diziam que para ser salvo, tem que conhecer o mistério da sabedoria de Deus, que ficava, segundo eles, no pleroma, ou seja, no cosmos. Os mistérios de Deus estão no cosmos, estão no pleroma. E aí eles teriam que adorar todo o cosmos. Você imagina, gente, fazendo culto para Júpiter, Platão, Saturno, Netuno. Veja que eles já tinham a ideia de universo naquela época. E Paulo expõe para eles qual é o mistério de Deus. Bota para mim, Gabriel, Hebreus, capítulo 10, verso 1. Paulo vai expor a eles o que é o mistério de Deus, porque eles dizem, olha, para alcançarmos a plenitude do conhecimento, nós temos que descobrir o mistério de Deus que está no cosmos. E Paulo diz, não está no cosmos. Olha o que diz a palavra do Senhor, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Verso 2. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Paulo aponta o mistério de Deus como sendo Cristo Jesus, porque dentro dessa heresia de Colossos, que além de tudo isso, você tem que cumprir todo o rito judaico, Paulo vai dizer, olha, tudo aponta para Jesus. Abre para mim Êxodo 25, 31. Paulo começa a especificar para eles, olha, tudo que vocês veem no judaísmo é sombra das coisas que estavam por vir.
Êxodo 25, 31. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices. As suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Abre o 37, Gabriel. Verso 37, moça. Verso 37. Êxodo 25, no verso 37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Abre João 8,12. Evangelho de João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O candelabro lá do tabernáculo já apontava para Jesus, porque ele é a luz do mundo. Abre Êxodo 25, 30, Gabriel. Porás sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Abre João 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Aqueles pães dentro do tabernáculo, eles apontavam para Jesus. Abre Êxodo 30, 17. Êxodo 30, verso 17. Disse mais o Senhor a Moisés, abre o verso 21. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através das suas gerações. Essa era a pia de bronze que ficava na frente do lugar santo, onde os sacerdotes tinham que se lavar. Abre, Gabriel, João 15, verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Não precisamos mais do candelabro, não precisamos mais dos pães da propiciação, não precisamos mais da pia de bronze, porque tudo isso apontava para Jesus e tudo isso já foi manifesto. Abre Êxodo 25, 10. Disse o Senhor a Moisés, verso 22. Êxodo 25, verso 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Isso Deus tinha falado a Moisés para fazer uma arca, que ali na arca, na tampa da arca, no propiciatório, ele desceria ali para falar com Moisés. Abre João 1,14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. Meus irmãos, tudo apontava para Jesus. Tudo já está cumprido. Não se precisa fazer nenhum ritual. Não se precisa mais trazer arca. Não se precisa mais de candelabro. Não precisa mais de pão da propiciação. Não precisa mais de pia de bronze, porque nós temos a palavra revelada. Estamos limpos pela palavra, fortalecidos pela palavra. Temos, irmãos, a plenitude do Espírito Santo em nós. E você acha assim, nossa, que absurdo. Mas ninguém faz isso, tem certeza? Você nunca foi numa igreja e viu a Arca da Aliança? Você nunca ligou a televisão e viu as pessoas de quipá? Olha como é que o diabo, ele faz. Ele agiu em Colossos e ele ainda age nos dias de hoje. Eu costumo dizer, o modus operandi dele é o mesmo. A criatura não muda. Tudo na lei, ela apontava
para Jesus. E era isso que Paulo estava explicando. Vocês não precisam cumprir a lei de Moisés, porque toda a lei foi cumprida em Jesus e tudo apontava para Jesus. O mistério de Deus já foi revelado. Olha o que diz o capítulo 1 da carta de Colossenses. Capítulo 1, verso 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, o mistério foi revelado, é Cristo em nós. Não há mais mistério oculto, não há mais coisas novas, não há mais um novo de Deus, porque tudo já foi revelado. Eu gosto muito, irmão, eu depois que eu vim para cá, para a missão, eu fiquei chata pra caramba. E quando a gente aprende com o pastor Ricardo, então, misericórdia, não é qualquer hino que a gente consegue mais ouvir. E aí quando a pessoa começa a falar que é de novo, algo novo, e o melhor de Deus está por vir, e aquelas coisas todas, eu falo, Senhor da glória, era só ler Colossenses, porque ele está falando, não tem mais nada a ser revelado, tudo já foi revelado, é Cristo em vós, a esperança da glória, acabou. Se você quer mais do que Jesus, irmão, eu não sei o que você quer. Uma vez eu estava no seminário, um rapaz fazia seminário para a gente, veio chocado, porque um pastor lá, todo empolgado, numa pregação, no evento que teve na rua, ele falou, irmãos, o céu é pouco para nós. Eu falei, tá maluco? Eu falei, Senhor, que desperdício de barro, quem que ele pensa que é? Se ele falasse, o inferno é pouco para nós, é mesmo, porque a gente merece coisa pior do que o inferno, porque somos pecadores. Agora dizer que o céu é pouco, não quer, eu quero, filho, que é isso? Não quer, eu quero. O mistério já foi revelado, não existe nada novo para aparecer. Não existe uma nova visão. Cuidado quando vai, porque a igreja que eu fui, ela tem uma visão diferente, ela tem uma nova visão. Que visão? A visão é essa aqui, a visão é bíblica. É o que Cristo falou e pregou. O apóstolo Paulo disse, eu não fui ter convosco para falar nada de diferente, a não ser falar sobre Cristo e esse ressuscitado. Paulo defende o tempo todo que a pregação dele era cristocêntrica. Eu venho falar de Cristo, eu prego a Cristo, o Cristo ressurreto. Eu não falei nada de novo para vocês. E Paulo vem sempre baseado nas Escrituras. Cuidado, irmão. Comece a ser chato. Não é pecado, não. Ser crente de Bereia. O bereano, ele olhava para ver se era aquilo mesmo, confirmava. Porque tem muita heresia sendo disseminada por aí. Eu fui de uma de nossas igrejas, eu voltei chocada. Porque as coisas que eu ouvi lá eram absurdas. Hereges. Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Aí eu olhava para a cara do meu marido olhava para a minha cara. Eu olhava para a cara do meu marido e eu falei assim, eu quero ir embora. Porque tem sido pregada muita heresia. Muita mentira. E você olha isso aqui e acha que isso, não, mas isso foi só no tempo de Paulo. Não foi não, está acontecendo agora. Enquanto eu estou falando aqui, existem vários lugares em que as pessoas estão subindo nos púlpitos e mentindo descaradamente. Distorcendo a palavra do Senhor descaradamente. Vamos avançar. Verso 19. Do capítulo 1 de Colossenses, diz assim, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Como eles criam, né, nessa filosofia, eles criam no pleroma, que foi traduzido para nós como plenitude, que é o espaço entre Deus e os homens, que era todo esse cosmos, todo esse universo, tudo isso, né, que foi criado, eles acreditavam que para chegar até Jesus, para chegar até Deus, você tinha que adorar tudo isso. Paulo, ele de uma forma lúdica, ele vem explicando que toda
toda essa plenitude reside, ou seja, mora dentro de Cristo, nele habita toda a plenitude. Por isso ele diz, olha, você não precisa adorar anjos, você não precisa adorar o cosmos, porque tudo foi feito por ele, criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que diz o capítulo 2, o verso 9, diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você imagina, Jesus está, irmãos, no céu, em corpo glorificado, nessa carne. Como o pastor bem, bispo, deu naquela exposição que ele fez no livro de Hebreus, existe um tabernáculo no céu, onde um representante da raça humana está lá, sentado à destra do Pai. O mesmo Deus que criou todo o universo, que estava com Deus quando foi feito todo o universo, quando foi feita a criação, quando criou o homem, ele se fez como homem, como a palavra de Deus diz, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se e foi obediente até a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome. E hoje, corporalmente, ele está lá no céu. E Paulo vem explicar, é nele que habita toda a divindade, dentro de um corpo humano, porém glorificado. Você lembra da oração que ele faz no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele diz, Pai, me devolve aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo? Presta atenção, porque Paulo é enfático em pregar sobre a ressurreição. Ele diz, porque esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. E o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. Paulo é enfático em pregar sobre a ressurreição do último dia, em que nós seremos transformados, glorificados e arrebatados. E Paulo ainda diz, porque assim como ele é, nós o veremos e seremos como ele. Presta atenção, para você ser como Jesus é, ele nunca mais será como ele foi. Ele está lá, num corpo humano, porém glorificado, representante legal da raça humana, só esperando a trombeta tocar para vir buscar eu e você. Aleluia. E Paulo é enfático em pregar isso. É nele, nesse corpo humano, porém imortal, glorificado, exaltado soberanamente, que habita toda a plenitude e divindade de Deus. É nele em que tudo isso vai habitar. O capítulo 2, do verso 7, diz assim, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Quando ele faz com que as pessoas entendam que tudo na lei apontava para Jesus, eles não precisam cumprir, vocês não precisam cumprir a lei. Quando Paulo consegue fazer com que eles compreendam que essas filosofias humanas são heresias, que o gnosticismo é heresia, que você não tem o conhecimento dentro de você, que você tem que buscá-lo, que você não tem que adorar o cosmos, que você não tem que adorar os anjos, que todo o pleroma, que toda a plenitude de glória, toda a plenitude da divindade habita no corpo de Jesus. Agora ele vai instruir aquele povo a andar em Jesus. Como se anda em Jesus? A primeira orientação de Paulo, radicados. E o que quer dizer radicados? Enraizados. Vem da palavra raiz, que fixa ou estabelece raiz. Você está enraizado em Cristo, irmãos? Ou qualquer vento de doutrina e de heresia leva você?
Porque muitas das vezes nós estamos com Cristo, mas não estamos em Cristo. E a orientação que Paulo diz é: andai nele como? Enraizados, fixando raiz, edificados, que edifica, que constrói. A palavra de Deus diz sobre, Jesus disse sobre aquele que edifica a sua casa na rocha e na areia. Não foi Jesus que edificou nada, é a pessoa que faz, mas faz aonde? Você está pegando os tijolinhos da sua vida e está edificando aonde? É isso que Paulo está querendo dizer. Tenha raízes profundas em Cristo. Tenha raízes profundas em Cristo. Outro dia eu estava dando aula aqui, foi ano passado ou retrasado, falando sobre árvores, sobre raízes. Eu falei, eu ganhei uma árvore de pitanga, e eu achei que em 2 anos, no máximo, eu já estaria comendo as frutas daquela árvore. Uma árvorezinha, cheguei de viagem, tinha uma árvorezinha. Aí eu, ai, que maravilha, vou comer pitanga. Já tem quantos anos? Já tem mais de 4 anos aquela árvore lá. Aí a Sandra falou para mim, Ingrid, ela demora 10 anos para começar a dar fruto. Falei, meu Deus, vai demorar para mim comer uma pitanga daquela árvore. E a gente quer dar fruto de um dia para o outro, sem estar enraizado. Porque para estar enraizado com Cristo, irmãos, raízes fracas não servem, tem que ser a raiz da palmeira. A palmeira, ela começa crescendo para baixo, ela não começa crescendo para cima. Quando ela fixa raízes embaixo, aí sim ela começa a brotar. Aí ela começa a brotar. Já viu aqueles tsunami que vem? Arrasa com tudo, mas a palmeira está como? De pezinha lá. Porque tem raízes profundas. Cuidado quando vem aqueles profetas falando assim, ó, Deus tem pressa. Meu filho, o que Deus não tem é pressa. O que Deus não tem é pressa, porque Ele é dono do tempo, Ele está na eternidade. Crie raízes com o Senhor. Tem gente que fala, nossa, a obra de Deus na vida dele, ó, foi rápido. Você sabe quanto que foi regado de oração naquela raiz? Você sabe quanto que foi regado de oração naquelas raízes, para aquelas raízes estarem crescendo? Tem pessoas aqui que têm um ministério lindo, mas não era nem nascido e já tinha alguém orando, Senhor, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos. A pessoa já vai criando raízes em Cristo. Começa a regar suas raízes em nome de Jesus. Às vezes eu fico olhando a Élica assim, lembro do vô Antônio. Falei, meu Deus, tu vê ela cantando aqui, que lindo. Não sabe quanto essa raiz foi regada antes dela nascer, meu irmão. Eu oro pelos meus netos, porque eles tudo já têm nome. Maria Clara, Miqueias, Lilian, Calel. O nome dos meus filhos são criativos. E eu oro, Senhor, toma Maria Clara nas tuas mãos, unge a voz dela. Jesus, que o Calel não é um super-homem, mas ele vai vir arrebentando o inferno em nome de Jesus. Senhor, toma o Miqueias, a Lilian, o Jeremias. Eles vão me dar muito neto, irmão. Esses são os nomes que rolam lá em casa. Mas eu já estou orando. Irmão, para ter raiz, para ser fortalecido, para crescer. Eu lembro da minha avó, quantas das vezes eu acordava de madrugada e eu via minha avó de joelho dobrado, orando por cada neto dela, por cada filho. Minha avó tinha 20 filhos, 80 netos, 13 bisnetos, só até onde ela estava viva, porque agora fizeram um grupo da família, a gente descobriu gente que a gente nem conhecia. E naquele grupo tem gente falando, estou na igreja, oração da vovó. Comece a criar raízes profundas, meus irmãos, edificados e confirmados na fé. O que é confirmados na fé? O que Paulo queria dizer com isso? Afirmar a verdade, a exatidão, é garantir validade, é revalidar, não nega a sua fé por nada.
porque estão pressionando. A palavra de Deus diz: a fé sem obra, ela é morta. Quer me mostrar a sua fé? Me mostra as suas obras. E a Bíblia ainda diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Porque fé sem obra, irmão, não vale nada. Não estou falando para você ir na rua, fazer acontecer, não. Presta atenção no que você está produzindo. Quer ver fé sem obra? Eu fiquei chocada, botei para minha irmã ver, ela ficou assim, ó. Tenho nada contra a célula, irmão. Igreja em célula, quer se reunir em casa, quer orar em casa. A gente tem aqui em GF, né, MCC. Mas quem já viu a célula da Lud? Célula da Lud, Ludmila, cantora, que vende a verdinha por R$1. Que é casada com uma mulher, ela tem uma célula. Olha a célula dela. Estão cantando tudo que a gente canta aqui. Pregando. Porque você vai vencer. Porque Jesus te ama. Aí ela estava cantando aquela música do Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os meus joelhos, todo mundo de joelho orando. Aí sai dali e vai fumar maconha, vai beber. Que fé em Cristo é essa que não produz frutos dignos de arrependimento? Que você não muda nada de vida, que a tua vida é a mesma, que você chora, se emociona e sai dali e vai praticar tudo que é tipo de pecado que o próprio Cristo e a Bíblia condena. Confirma a tua fé, meu irmão. Para de ser frouxo. Porque tem crente sendo frouxo. Eu já vi crente falando, não, esse negócio de homossexualismo a gente não pode falar nada, não. Não pode por quê? Se eu tô uma bronca, passou uma pessoa que eu não sabia se era homem, se era mulher. Aí, sabe quando tu vai tentar identificar? A pessoa, para, não pode fazer isso, que isso é homofobia. Eu falei, mas eu não tô nem sabendo se a pessoa é macho ou fêmea, gente. Que isso? Agora vai ser proibido pregar contra o homossexualismo? Agora vai ser proibido pregar contra adultério? Agora vai ser proibido pregar contra fornicação? Não! Confirma a tua fé! Fazer sexo com o namorado antes de casar, fornicação é pecado! Adultério é pecado! Homossexualismo é pecado! Não vem com essa não, meu irmão! Beber é pecado! Irmão, conhece da número 1 a 51? Está repreendido em nome de Jesus, não! Porque entrou um espírito, não tem nada a ver dentro da igreja. Minha filha aqui diz que tem 2 demônios na igreja que atuam fortemente. O nada a ver e não concordo. Eles estão sempre por aí. Porque toda pessoa, não, nada a ver. Não concordo. Que isso, irmão? Confirma a tua fé. Que Cristo é esse que não muda a vida de ninguém. Que Cristo é esse que a pessoa entra homossexual na igreja, sai homossexual, entra bêbado, sai bêbado, entra adúltero, sai adúltero. Não, meus irmãos. Não. Paulo já dizia, confirma a tua fé. E nisso, irmão, leva um monte de jovem. Porque vê lá na célula da Lud, todo mundo chorando. Ai, a glória, a glória. Minha raiva é que eu vi irmã de oração do Saião, dá nela. Como é que tu não prega que isso aí tá errado? Estão no pecado? E ela chorando, tudo lá, e depois sai para beber. Aí um jovem nosso vê aquilo, o que pensa? Pô, se o Espírito Santo tá lá, eu vou para lá também, então não tem nada a ver. Tem, meu irmão. Pode ir, vai, mas quando for pro inferno não reclama não. Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar para ver o que eles estão fazendo. Como estão corrompendo o Evangelho. E dizem, cremos em Cristo, adoramos Jesus. Tem o que canta, agora estava vendo um canal a cabo, passando um comercial de uma música, worship não sei quem, que eu não conheço, cantando uma música, participação Wesley Safadão, não sei quem. Meu Deus, baixa agora no Deezer. Eu falei, Jesus, daqui a pouco estão cantando um hino aqui? Não, pelo amor de Deus. Você imagina o Ministério de Louvor cantando o hino do Wesley Safadão? Socorro. Irmão, vamos parar de ser frouxo e vamos confirmar nossa fé. Em nome de Jesus. A pregação não mudou, não. É arrependa,
Arrependam-se e se convertam dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não mudou. É conserta-te, senão virei até ti, tirarei de ti o teu candeeiro. Não mudou não, é porque não é nem quente nem frio, é morno. Eu vomitar-te-ei da minha boca. Que isso? E fica um monte de crente da mídia caladinho. Tomara que eu não seja preso, tá filmando, vai pra lá. Se eu for preso eu também vou dando glória, eu não tô nem aí, eu tenho nada a perder. Eu tô igual o Paulo, pra mim, ó, morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Pelo amor de Deus. Uma geração de crente frouxo, em nome de Jesus, irmão. Aqui não. Eu costumo dizer dentro de casa. Eu fico preocupada com os crentes de MEB e CP. Eu fico preocupada, porque aqui é pregado a verdade. Olha que eu rodo em vários lugares, eu falo, gente, você imagina você chegar no inferno e o diabo olhar na tua cara e falar, é você, né, que era da MEB e CP. Caraca, se eu tivesse lá, eu me convertia com a palavra. Tu vai vir, vem, entra. Entra. Pesado, irmão. Não quero ir pro inferno, não. Que o diabo vai debochar da minha cara. Ele vai falar: tu era ovelha do Vinícius, né? Pode entrar. Você eu vou maltratar com gosto, porque você sabia a verdade. Eu oro todo dia, irmão, para que a palavra de Deus que sai da boca desse homem, das pessoas que sobem aqui, não me condene ao inferno. Porque se a gente não se converter de verdade, é para lá que a gente vai. Vamos avançar. Radicados, edificados, confirmados na fé, crescendo em ações de graça. Ou seja, agradecendo a Deus pelo que Ele fez. E o que Deus fez? Enviou o seu Filho Cristo Jesus a nós para nos salvar dos nossos pecados e da ira de Deus. Ponto. Porque se você é grato pelo que Ele fez, nunca vai se desviar pelo que Ele deixou de fazer. Se você é grato a Deus pelo que Ele fez, você nunca vai se desviar da presença dEle pelo que Ele não vai fazer. Porque Ele é soberano. Você pode pedir, implorar, fazer campanha, fazer jejum, subir monte. Se Ele falar não, é não. Se eu quero aquele emprego, não. Se eu quero aquele carro, não. Ah, vou me afastar, Deus não ouviu minha oração. Ah, pelo amor de Deus. Tu nunca foi grato a Deus pelo que Ele fez. Cuidado, irmãos. Eu conheci uma menina, quando eu fazia faculdade, ela me contou a história da mãe dela. A mãe dela é uma jovem, cresceu na igreja, criada na igreja, se apaixonou por um homem. E ela orando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. Deus, na sua infinita misericórdia, porque Ele faz e Ele fala, eu creio, virou para ela usando um dos seus vasos, porque Deus ainda tem os seus vasos na terra, e Ele usa. Foi naquela mulher e disse, mulher, este homem não, te digo não, ele não é teu, ele não é para você. Eu, o Senhor, digo que não. Ela simplesmente foi para Macumba, procurou a entidade lá que faz os negócios, arriou o despacho, o cara ficou com ela, casou com ela, quando casou com ela, ela foi e voltou para a igreja. Não, agora eu vou voltar para a igreja e vou orar para Jesus salvar. Irmão, eu lembro que eu olhei para a menina e falei assim, garota, não sei quem é pior, Judas ou tua mãe, misericórdia. Eu não teria nem coragem de voltar na igreja, eu ficava na macumba mesmo. E ela voltou e orou a vida toda para que o marido se convertesse. Irmão, teve uma vida desgraçada. Teve uma vida desgraçada. E ela falava, eu me arrependo dia e noite de ter trocado Deus por esse homem que só me maltrata. Porque quando Deus diz não, irmão, é não. Isso não está nos bolsos, não sei porque eu estou falando, mas às vezes alguém veio aqui pedindo a Deus uma resposta, e a resposta de Deus é não. Acabou. É não. E não procure outra porta.
E não procure outro método. E não procure dar o seu jeitinho, porque Deus está falando que não. E seja grato, porque Ele está dizendo não. Não se afaste, porque a resposta de Deus para você é não. Porque se você não é grato pelo que Ele fez, você não vai ser grato pelo não que Ele está te dando hoje. Aleluia. E para que tudo isso, irmãos? Porque Paulo faz tudo isso. Verso 8. Olha o cuidado que Paulo tem. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo tem todo esse cuidado com a igreja. Para quê? Para que ninguém vos engane. Porque tem chegado com força o liberalismo teológico. Eu até grifei aqui sobre aquele camarada que diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Que heresia pior do que essa, meus irmãos? Que você precisa atualizar a Bíblia para poder encarar os pecados de gênero da sociedade. Sociedade não mudou, o que mudou é a tecnologia. Você presta atenção no homem, o homem não mudou. O homem continua mentindo, fazendo fofoca, falando da vida dos outros, tendo inveja, tendo ciúme. O que é que mudou? Tecnologia. Hoje o povo faz isso pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram. O homem não mudou. O pecado continua sendo o mesmo. Adultério, fornicação, roubo, continua sendo pecado. Você vai atualizar o quê? E isso tem entrado com força na igreja. Tem um que eu não sei se ele é o mais herege de todos. Ele diz que o ponto fraco de Deus é você, sou eu. Não, quando meu filho me mostrou, mãe, vem ver o que esse pastor está dizendo. Vontade de dar um murro. O ponto fraco de Deus é você. E a igreja... Falei, ainda bem que eu não estava lá. Eu ia incorporar o Paulo Júnior e ia gritar, heresia! Porque eu estou meio maluca, irmão. Não estou bem, não. Estou ficando nervosa com as coisas que eu estou ouvindo. Eu falei, eu não acredito. E o meu filho, mãe, ele está errado, não está? Eu falei, eu vou dar um murro em você. Ele está. Em nome de Jesus. Como que eu vou ser o ponto fraco de Deus, pelo amor de Deus, gente? Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus não se enfraqueceu. Jesus é claro, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele deu o filho não para condenar o mundo. O mundo já estava condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Acabou, ponto. E Deus te ama, irmãos. Te ama muito. Te ama demais, através de Cristo Jesus. Porque se não for Cristo Jesus, ele vê um miserável pecador digno do inferno. É isso que Deus vê. Então a misericórdia de Deus nos alcança em Cristo Jesus e acabou. Você não é a menininha dos olhos de Deus, o fofurinha, Deus te adora, oh, não. Não. Tem um capítulo de Ezequiel, quando Deus decide destruir uma cidade, ele diz, olha, mesmo que nessa cidade estivesse Jó, Noé e Daniel, eu destruiria assim mesmo. Eu falei, ó, nem o Ezequiel ele poupou. Ezequiel estava escrevendo o negócio, recebendo a profecia. Se eu sou Ezequiel, eu falo, pô, Deus, tá falando comigo até eu te destruir? Jó, que a gente pode dizer que foi um dos citados, olha, se tivesse só Daniel, Jó e Noé ali dentro, mesmo assim eu destruí todo mundo. O Jó, quando estava arrebentado, Deus chegou para ele e falou, ó, bonitinho, não me negou, te amo, fofinho, lindo. Ai, adoro o Jó. Ele falou, não, acabou de falar, Jó. Cinge teus lombos como homem, que agora eu vou falar contigo. Para de achar que você é o dodó de Jesus, querido, que você não é. Nunca foi. Estão mentindo para você. Principalmente se você está vendo pregação do David Leonardo. Falei, pronto. Exclui, para de seguir, em nome de Jesus. Porque você não é e nem nunca será o ponto fraco de Deus. Você é um salvo, lavado e remido em Cristo Jesus. Amém.
que você merecia o inferno, mas pela graça você vai para o céu. Amém? Colossenses 1, verso 13. Já estou terminando. Olha o que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe quem é o amor de Deus? Você não, Jesus. Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que ele falou sobre Jesus quando ele foi batizado? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. O que ele falou lá em cima do monte quando estava com Moisés e Elias? Esse é o meu filho, ouça ele. Quando Jesus diz, glorifica, Pai, o teu filho, ele diz, já tenho glorificado. O amor de Deus é Jesus, tá? Não é você não. Você só se torna o amor de Deus se estiver em Jesus. Como? Enraizados, radicados e edificados. Não é de qualquer maneira, não. Não é indo numa célula e depois indo fumar uma maconha. Não é saindo do culto e depois indo para o baile. Não é vivendo a vida conforme você quer, não. Não, é vivendo em Cristo, como Cristo. A estatura de varão perfeito que é Cristo. Não é fácil não, irmão. Sei que vocês queriam ouvir outra coisa, mas é isso que Deus deu. Amém, glória a Deus. Jesus é que é o amor de Deus. Efésios 2. Bota para mim, Gabriel. Efésios 2, do 1 ao 8. Isso mesmo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha como é que a gente andava. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Próximo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, passa. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com... Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é de onde? É por causa de Cristo, irmãos, é por Cristo. Tu é amado por Cristo, tu é salvo por Cristo, tu é edificado por Cristo, é por Cristo. Aleluia. E a pior das piores que tem chegado nos nossos, pior que chega nos jovens, né? Eles vão lá, ó, onde ainda está informação. A Bíblia não é a palavra de Deus. Jesus não está em toda a Bíblia. Quem disse isso foi o pastor Vitor Azevedo. Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus e que Jesus não está em toda a Bíblia. Porque Jesus só está nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele só fala ali nos evangelhos. Então, toda a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Eu fiquei com tanta raiva quando eu vi isso. Irmão, porque um curso básico de teologia, não, um curso básico, uma escola dominical, você aprende que a Bíblia toda é a palavra de Deus, que é Deus se revelando para a humanidade. Numa simples escola dominical, você aprende que desde Gênesis, meu Deus do céu, quando Deus fala assim no princípio, criou Deus os céus e a terra, ali já está revelado Jesus. A primeira profecia de Jesus foi Deus que fala para Eva, porém inimizade entre ti e a serpente, a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Como é que ele vem dizer que Jesus não está em toda a Bíblia? Básico do básico do básico. Eu não queria bater nele, não. Eu queria bater em quem ordenou aquela criatura pastor.
falando que nós somos o sêmen de Deus. Falei, parou, agora já. Teve um que falou daquela passagem de João 4, quando Jesus diz assim: se tu conheceras os dons de Deus e quem é que te pede água, tu me pedirias e eu lhe daria da água viva. O camarada teve a cara de pau, pachorra de dizer que Jesus estava falando da sexualidade dele. Irmão, aí Paulozinho tomou conta de mim, meus filhos me seguraram para mim não quebrar a televisão, porque eu já fiquei maluca dentro de casa. Falei, meu Deus, vocês riem, mas são auditórios lotados ouvindo isso e falando glória a Deus, ou então uhul. Tem uma igreja aqui que faz assim, ó, uau. O pessoal está pregando, ao invés dele dar glória, eles falam uau. Gente, uma vez uma irmã falou na igreja, você sabe qual é a igreja, worship não sei o quê, é uma que o povo fica assim, ó. Eu falei, gente, o que é isso? Tá indo lá nesse manto, varão, vigia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma que o povo fica assim, eles cantam assim, e o pastor está pregando e eles falam, uau, uau. Salmo 29 diz assim, ó, tributai ao Senhor, ó filhos do homem, tributai ao Senhor a glória que lhe é devida ao seu nome. Tributai ao Senhor, ó céus, ó terra, e no seu templo cada um diz glória. Pelo amor de Deus, na igreja é para dar glória a Deus, ó aleluia. Então você fica quieto, mas você fala, uau. Eu até parei de falar, estou entendendo Jesus, porque os outros me chamam atenção. Então eu falo porque eu estou entendendo mesmo, Jesus, estou entendendo Jesus. Quando eu li o Salmo 129, eu falei, não, a igreja é para dar glória. Está lá, Salmo 29, cada um no seu templo diz glória. É glória a Deus, é aleluia, é louvado seja o nome do Senhor, não é uau, não. Ó, jovem, se um dia você falar uau no meu lado, vai levar uma moca. Não quero nem saber. Se falar uau, toque. Ainda vou falar o anjo que mandou, hein? Amor de Deus, gente. Cadê a reverência? A reverência ainda convém, santidade ainda convém na casa do Senhor. Em nome de Jesus. E essas filosofias vêm entrando, irmão, sorrateiramente. Não mudou. A gente não pode interpretar a Bíblia do jeito que a gente quiser. Não pode cultuar a Deus da forma que a gente quiser. Senão a gente fica herege. Se for de qualquer maneira, Uzias não, perdão. Esqueci o nome dele. Aquele rapaz que botou a mão na arca não morria. Uzá. Troquei o nome. A intenção era boa. Foi segurar a arca, morreu. Que negócio é esse? A intenção de Davi, boa. Botou a arca em cima da carroça, mas não é em cima da carroça que ela tem que andar, não. É no ombro, é com vara, é o sacerdote específico para aquele trabalho. Que negócio é esse? Eles acham que ia juntar meia dúzia de gente, colocar um louvor, cantar e levantar a mão, tá adorando a Deus. Irmão, se é estreito para nós, fala sério, que às vezes você vem tão quebrado que você chega, dobra o joelho, ora, levanta a mão, canta e não fica assim, será que Deus recebeu meu louvor hoje? Porque hoje eu estava ruim. Ou é só eu que fico assim? Às vezes eu falo, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Porque eu estou muito ferrada na minha vida para estar te oferecendo louvor e adoração. Não estou bem hoje não, Jesus. Porque não é qualquer adoração que Deus recebe não, meus irmãos. Cuidado com isso. A palavra de Deus diz que o povo estava num pecado tão grande, mas tão grande, que Deus vira, usa, se eu não me engano, o profeta Isaías, e diz, olha, a receita do perfume, porque eles tinham que colocar um perfume para subir como incenso. Ele diz, a receita do perfumista está correta, mas quando o perfume chega às minhas narinas, eu tenho nojo do perfume da oferta que vocês me oferecem. Quando vocês começam a orar e dizem, Senhor, levante sobre nós a luz do teu rosto, eu viro de costas, porque se eu olhar para vocês, eu mato vocês. De tão forte que era o pecado daquele povo. Meus irmãos, confirme a sua fé.
Porque se Deus a receber qualquer tipo de adoração, dessas heresias que a gente tem visto, Deus teria que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Ele destruiu Sodoma e Gomorra pelo pecado e pela devassidão daquela cidade. O que ele não fará com um povo que está usando o nome dele, dizendo que adora ele, vivendo da maneira que o coração dele acha certo. Com o espírito não tem nada a ver. Não, eu sou gay, mas não tem nada a ver, eu sou cristão. É o que você mais ouve. Não, eu tenho 2 mulheres, mas eu sou cristão. Pasme, eu vi isso. Eu vi isso. Aí eu falei com meu marido, amor, já deu. Pede pro pai tocar trombeta, vamos embora. O camarada era divorciado, casou com uma mulher, a outra queria voltar, as 2 eram da igreja, ele botou as 2 dentro de casa e falou, então eu vou ficar com as 2. E quando o pastor chegou, você é um presbítero na casa, você não pode fazer isso, ele achou ruim. Como é que eu não posso? A minha ex-mulher é a atual, as 2 me querem, eu vou ficar com as 2. E estava indo para a igreja, irmão. Você imagina se Paulo escreve uma carta para esse camarada? E a gente na igreja fica cheio de dodói. Não pode falar, que senão vai ofender. Não, tem que ter cuidado, senão vai magoar. Quer dizer que a pregação mudou, não é mais arrepender-se, se converta do seu pecado, você está errado. A santidade ainda convém, meus irmãos. Tudo é para Jesus. Toda a nossa vida tem que ser para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dele é a origem, por Ele é o curso, para Ele é a finalidade, Ele é a fonte, Ele é o curso e Ele é o destino. Precisamos viver por Cristo, porque já morremos para o mundo e para nós mesmos. Enquanto você quiser fazer e cumprir a vontade da sua carne, do seu coração, dos seus pensamentos, você não estará vivendo em Cristo e nem para Cristo. E é isso que Paulo tenta falar, ou tenta comunicar, e comunica para aquela igreja de Colossos, para a igreja de Laodiceia, que também recebeu a carta, para a igreja de Herápolis, que recebeu essa carta, e hoje comunica para nós, que devemos viver radicados, vivendo nele, edificados, sendo construídos por ele, confirmados na fé, dia a dia, confirmando que você é dele. Vamos ficar de pé. Porque o que Deus quer para nós é que sejamos como Jesus em toda a nossa maneira de viver. Alcançar a estatura de Cristo, irmãos, é muito difícil. Beira o impossível, por isso é que Ele fez o que fez por nós. E a nossa missão é ficarmos nele, agarrarmos nele, crer nele. Ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. No grego, a ideia é quem crê para dentro de mim, ou seja, quem entra em mim, quem se esconde em mim, quem habita em mim. Ele disse, eu habitarei neles e farei neles morada. É difícil, irmãos, é difícil, mas não é impossível. É uma ordenança de Deus vivermos em Cristo. Senhor, essa foi a sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de ministrar ao teu povo. Muito obrigada, Senhor, por nos confrontar. Muito obrigada, Senhor, porque não sairemos daqui enganados, achando que o que a gente faz está bom, a gente veio na igreja, está bom. Muito obrigada, Senhor, por ter nos confrontado, Senhor, e nos dizer mais uma vez, você precisa estar enraizados em mim. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus.